Ia! Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo! Bem-vindas, bem-vindos a mais essa série de lives, desta vez para a gente falar sobre tendências do marketing jurídico para 2025. Eu sou Maria Helen Romero, sou sócia da Tá Ligado Comunicação, essa agência de marketing jurídico, sócia do Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mari. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. E bom dia a quem for assistir depois, quem não estiver assistindo ao vivo. É um prazer enorme estar de volta aqui, falando sobre marketing, principalmente depois do elogio que você recebeu aí recentemente sobre um conteúdo que você produziu. E é exatamente sobre isso é por isso que a gente está aqui, né? Para tentar produzir o melhor conteúdo possível para você, advogado, que é o que a Tá Ligado tem feito nos últimos anos, é justamente trabalhar para o crescimento desse mercado jurídico. Obviamente é o nosso ganha-pão, mas o nosso interesse maior é pelo crescimento do mercado, com certeza, como um todo. Isso aí, muito bem. Então, vamos lá começar essa nossa jornada de janeiro. Estaremos aqui todas as quartas e sextas de janeiro, às 11 horas. A gente aproveitou esse final de ano aí, né, as nossas férias, porque a gente tira férias, mas a gente não abandona os nossos estudos para mapear e selecionar as principais tendências do marketing, de uma maneira geral, do marketing digital, e como é que isso pode ser aproveitado e como vai impactar aí as estratégias de marketing e prospecção dos escritórios de advocacia. E antes da gente falar de tendências de maneira mais objetiva, né? Quem já está inscrito na nossa lista de e-mail já recebeu toda a nossa programação das próximas quartas e sextas, então já sabe que a gente vai falar de site, de redes sociais, de newsletters, de inteligência artificial, tem muita coisa vindo por aí. Mas a gente quer hoje conversar com quem vai capitanear essas estratégias e navegar por essas mudanças e novidades que estão já aí dando o que falar nesse 2025 no marketing, sobretudo no marketing digital. Então, hoje, o tema da nossa live é o papel do sócio-gestor na prospecção, estratégias de marketing para 2025 e como a gente pode fazer esse casamento do marketing com a prospecção ser cada vez mais próspero, né? E a gente quer começar falando um pouco do porquê que a gente resolveu primeiro trazer esse assunto, né? Se os sócios gestores, muitas vezes, não são eles os, digamos, protagonistas da prospecção de clientes nos escritórios, né? Não são, como o mercado agora está adotando, não são os rainmakers, não são eles que fazem chover na horta do escritório, não é, Rafael? Exatamente. E são figuras que a gente tem visto cada vez mais crescerem dentro dos escritórios, né? No comecinho, lá, quando a gente estava capinando tudo aqui, a gente via muitos comitês, né? Os escritórios formando primeiro comitês para debater o tema comunicação, marketing, não só comunicação e marketing, mas pelo menos na nossa parte, né, que a gente via muito, era o comitê para falar sobre marketing e comunicação. Mas com o tempo ficou mais claro que a estrutura dos escritórios, conforme eles vão crescendo, precisa se aproximar cada vez mais de uma empresa, né? Então, acaba tendo que ter uma figura, que é quase que o CEO, para poder capitanear tudo isso. E a gente tem visto muito isso na figura do sócio-gestor. E aí os comitês acabam ficando mais para ocasiões especiais, para conversas, para debates específicos, né? Mas cada vez mais essa figura proeminente do sócio-gestor. Exatamente. E aí, mas como eu vinha dizendo, assim, por mais essa figura, né, do sócio-gestor, do CEO, do managing partner, esteja ganhando cada vez mais espaço e repercussão no mercado jurídico, né? É fundamental, assim, na minha opinião, é fundamental que essa figura exista, né, para um escritório que tem projeção de crescimento, realmente quer começar a organizar a sua estrutura de uma maneira corporativa, né? Preciso realmente que tenha alguém com essa visão ampla, essa visão geral e a mão no volante. Mas no dia a dia, o que a gente percebe é que quem fecha os negócios, né, e assina os contratos ainda são os sócios de área, enfim, os sócios que estão mais ali
na linha de frente, digamos assim, da própria entrega do serviço e do jurídico. E aí, por que a gente, então, está falando de prospecção e do papel do sócio-gestor na prospecção, se normalmente, né, ou pelo menos na maioria dos casos, não é ele que fecha o negócio, né, que assina o contrato? E é justamente porque a prospecção não é somente abordar o cliente e fechar o contrato, né? Essa daí é a ponta do iceberg, né? Na verdade, esse é o final de um processo que passa por uma estruturação, por uma organização, por coleta de dados, levantamento de informações, um olhar de inteligência estratégica que está completamente na mão dos sócios gestores, dos CEOs e dos managing partners, das CEOs também, né? Temos agora um movimento forte de mulheres CEOs aí de escritórios de advocacia, né? A gente vê esse movimento crescendo, e que bom, né? Ver também as lideranças femininas ocupando esse espaço. Mas, como eu vinha dizendo, então, a prospecção não é só sentar, abordar o cliente, fazer a negociação e assinar o contrato, né? Isso aí, é claro que é o ápice desse processo, mas o que a gente quer falar hoje, né, que é onde realmente o sócio-gestor, CEOs, managing partners podem atuar com mais propriedade, né, pensando nessa figura que tem esse papel amplo, né, uma visão sistêmica do negócio do escritório, é justamente no, entre aspas, bastidores, né? E nesse bastidor que fomenta a geração de negócios do escritório. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E aí você já pode, enfim, comentar aqui como é que é a realidade do seu escritório. Eu tenho muita curiosidade de saber, de você que está assistindo aí, está assistindo ao vivo com a gente ou vai assistir depois, né? Como é que está essa estrutura hoje no seu escritório? Se você já tem um managing partner, um CEO, uma CEO, um sócio-gestor, alguém que está responsável por esse olhar da administração estratégica do escritório, da estratégia de negócios, porque, ou se você está caminhando para isso, né, comenta aí, deixa a gente saber como é que está no seu escritório hoje, tá? Porque hoje a gente vai falar principalmente para essa figura, né, essa pessoa que tem esse papel no escritório, sobre justamente o fato da prospecção ser esse processo organizado e estruturado que pode ajudar a identificar oportunidades de negócios para o escritório, tanto dentro da própria carteira de clientes do escritório. Tem muito escritório que tem estratégias, digamos, internas de prospecção, né, para fazer os cross-selling, upselling, né, e também estratégias de mercado, para daí transformar essas informações, esses dados em oportunidades de negócio e entregar essas informações, né, fomentar essa prospecção para quem vai, de fato, aí sim, abordar o cliente, sentar à mesa e fechar os negócios, né? E aí, observando, então, a prospecção como um processo, um procedimento, né? Algo que tem etapas, que tem tarefas, né? Antes de efetivamente chegar à frente do cliente, provavelmente, se você já trata a prospecção do seu escritório dessa forma, e isso é o que a gente tem visto nos escritórios que estão caminhando para esse modelo, esse modelo de prospecção, essa estrutura da prospecção vai envolver muitas pessoas, né? Não é a tarefa exclusiva do sócio-gestor levantar os dados que a gente vai sugerir aqui para vocês que vocês levantem, fomentar isso com os sócios, enfim, tem realmente diversas pessoas e provavelmente pessoas que já, sim, figuras que já existem no seu escritório hoje, né? Então, a pessoa ou a equipe do administrativo é super importante nesse processo, alguém que tenha o olhar de gestão de pessoas para dimensionar equipes, enfim. Então, tem uma série de pessoas envolvida nessa estruturação da prospecção, e o sócio-gestor é a pessoa que vai estar, né, com uma baqueta na mão ali, que vai orquestrar todo esse time, todos esses movimentos, né? Inclusive, eu gosto muito dessa analogia de pensar
a prospecção como, né, essa orquestra, né, que você vai ter várias coisas acontecendo, vários instrumentos, né, vários times tocando vários instrumentos ao mesmo tempo, e para que isso fique harmônico, né, e dê um bom resultado, precisa de alguém ali com essa baqueta na mão orientando, e essa pessoa é justamente você, sócio-gestor, sócia-gestora, CEO, Managing Partner. Então, bem-vindo, bem-vinda aqui mais uma vez para a gente conversar sobre isso, né? E, Rafael, eu queria, assim, começar, né, seguir aqui nessa reflexão, pensando por que é importante que seja essa figura, né, do sócio-gestor a fazer esse, como eu falei, a conduzir essa orquestra, né? Se, mais uma vez, normalmente não é essa a pessoa que vai sentar à frente do cliente para fazer as negociações, fechar o contrato, etc. Como é que você percebe isso? Eu entendo que o sócio-gestor, na verdade, ele consegue transmitir, ele consegue concatenar os objetivos do escritório, que como são muitos sócios, nem sempre fica óbvio, às vezes um tem uma visão, outro tem outra visão. O sócio-gestor consegue tentar juntar tudo isso e fazer um denominador comum. Então, através desse denominador comum, que muito provavelmente surge nas reuniões de definição, enfim, dos objetivos do ano, do planejamento estratégico e tal, a partir desse planejamento estratégico, com esse contato com vários outros sócios, é que ele consegue meio que colocar um ponto ali futuro do escritório para poder desenvolver as estratégias sobre isso. Então, assim, é mais fácil você desenvolver uma estratégia de prospecção quando você tem um objetivo comum, bem direcionado e bem delimitado, do que se você sair conversando com várias pessoas e cada uma tem uma opinião, cada uma tem uma ideia. É provável que surjam muitas estratégias, se isso for de maneira difusa, e aí fica muito mais difícil. Então, se você conseguir organizar uma meta, um ponto ali futuro, como eu falei, e a partir daí ir tracionando e criando estratégias para chegar nessa meta, fica muito mais fácil. E a figura do sócio-gestor é fundamental para fazer esse processo, para pegar todas essas ideias, esse caldeirão que surge, né, nas reuniões de sócio, para poder colocar isso em metas e ações tangíveis. Perfeito. Então, já vamos colocar aqui na nossa tela o nosso documento, né, para a gente ir acompanhando e fazendo as anotações junto com vocês, né, para a gente ir anotando os pontos comuns aqui e os pontos mais importantes dessas nossas reflexões. Então, para começar, vou pedir para o Rafael anotar aí para a gente. Eu estava fazendo umas anotações aqui. Eu continuo anotando aqui, pode deixar. Estava colocando algumas coisas aqui. Eu vou anotando. Então, acho que nosso primeiro ponto aí de anotação seria justamente a oportunidade do sócio-gestor organizar, direcionar os esforços de prospecção para um objetivo comum, para uma meta comum, né? É claro que, principalmente, quanto maior o escritório, mais a gente está falando de oportunidades mais amplas, né? Não só perspectivas diversas por conta de serem diversas cabeças, mas também oportunidades mais amplas, né? Mas é aquilo, quando a gente pulveriza os nossos esforços, a tendência é que a gente tenha menos fôlego para avançar em todas as possibilidades. E o sócio-gestor, como o Rafael vinha falando, é essa pessoa que tem uma visão mais ampla, né, dessas diversas áreas de atuação, da estratégia de crescimento do escritório, né, então consegue condensar isso numa estratégia unificada e mais específica, e por isso pode atuar como um fomentador, como eu estava dizendo, dessas oportunidades, né? E aí, o que a gente tem visto, assim, nos escritórios com quem a gente trabalha e nos benchmarkings que a gente faz no mercado, é que essa atuação do sócio-gestor na prospecção, ela pode acontecer em duas frentes, principalmente, tá? A gente vai tentar resumir em duas aqui, para a gente poder ficar dentro do nosso tempo aqui da live. Mas, assim, tem uma atuação interna, né, que a gente vai falar um pouco sobre ela, como é que
organiza, e aí a gente vai entrar. Eu sugiro que você também abra o seu bloquinho aí, porque a gente agora vai começar a trazer as dicas mão na massa de coisas que a gente tem feito, tem visto. Então, tem uma atuação interna, né, de organizar essa estrutura, fazer essas costuras internas, né, e orientar, fomentar, como eu disse, né, a prospecção, entregar informações que possam ajudar os sócios de área, vou chamar assim, né, mas os sócios que fecham o negócio a avançar nessa prospecção de uma maneira mais estruturada. E tem uma outra atuação que aí sim é da pessoa, do sócio, da sócia gestora individualmente, né? Como é que você também pode contribuir no sentido de manter um relacionamento com os clientes? A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, o que a gente vê é que quando o CEO, o Managing Partner, adota essa postura, essa abordagem, né, de olhar para a estruturação desse processo de prospecção nessas duas frentes, a gente tem algumas vantagens, né, e aí a gente está falando de vantagens organizacionais e que se tornam vantagens competitivas, que é a possibilidade justamente de organizar essa prospecção do escritório, não um processo, estruturar isso, né? Ter um padrão na maneira como se faz essa prospecção de clientes para o escritório. E quando esse modelo se estabelece e avança, o que a gente percebe é que os escritórios passam a deixar de usar o que a gente chama de marketing da esperança, né? Ou falando de forma mais prática, assim, né? Deixar de fechar negócio a partir de estímulos e oportunidades que o escritório não tem controle, né? Não pode controlar. Então, a gente chama de marketing da esperança, porque fica sempre esperando ter uma indicação, esperando ter a possibilidade de conhecer alguém que possa se interessar, né? Então, são sempre coisas que estão um pouco fora do controle, né? Do controle proativo, digamos assim, do escritório. Então, quando a gente vê, né, o sócio-gestor, a sócia-gestora tomando para si a responsabilidade de estruturar esse processo internamente para fomentar informações, dados e uma série de outras coisas que a gente vai falar aqui hoje, para contribuir com o processo de prospecção de quem vai estar na linha de frente, na cara do gol, a gente vê que o escritório passa a deixar esse marketing da esperança para um modelo em que existem etapas dessa prospecção, existem métricas, existem indicadores, e o escritório começa a saber exatamente, né, os passos que precisam ser dados para avançar em negociações que podem virar contratos. Complementando, Mari, os escritórios eles não vão deixar de receber oportunidades, de receber pedidos de indicação. O Rainmaker não vai deixar de fazer chover lá e trazer novos contatos, mas você fica menos dependente dessas ocasiões e consegue criar novas oportunidades, e criando novas oportunidades você consegue ter mais previsibilidade. Então, na verdade, é criar um método que esteja mais seguro em relação ao futuro do escritório e não apenas, novamente, no marketing da esperança que a gente tanto falou aqui. Perfeitamente. Essa é uma e talvez a principal vantagem, né? Mas tem outras coisas que efeitos colaterais positivos, digamos assim, né? Que são muitos e a gente mapeou 2. Um é o institucional, porque naturalmente, quando você começa a mapear esse processo de prospecção, o que a gente percebe é que depois essa estrutura, essa organização passa, num momento posterior, a observar toda a experiência do cliente, enfim, né? E a própria experiência do cliente desde o início da negociação demonstra uma estrutura, um profissionalismo do escritório, né? Então, demonstra que realmente o escritório está preparado para estar naquela negociação, conduzir aquela negociação, né? Então, quando você tem as etapas bem definidas, isso tem um impacto, assim, isso muito, muito claro, muito rapidamente a gente consegue perceber o impacto de imagem, de percepção do próprio escritório, da marca do escritório,
a partir de quem está do outro lado da negociação, né? E é claro que para o próprio profissional sócio-gestor e a sócio-gestora tem um reconhecimento profissional também, né? Da pessoa que capitaneia, que implementa e conduz, como a gente falou, todo esse processo, né? Toda essa estrutura. Então, eu falo que é um ganha, ganha, ganha e ganha, né? Porque ganha o escritório, ganha a pessoa que está capitaneando, ganha o próprio cliente, né? E ganha, obviamente, o mercado, porque quanto mais a gente profissionalizar, né, as estruturas, mais naturalmente a gente vai ter um mercado aí mais, como é que eu vou dizer? Caminhando no sentido de ter estruturas corporativas aí dos escritórios, né? Porque, enfim, a tendência, já que a gente está falando de tendência, né, é naturalmente para onde a gente está caminhando. Bom, e aí, acho que agora sim, né? Se alguém ainda não se convenceu, né, de que é importante que isso seja feito e tal, eu até gostaria de ouvir vocês aqui nos nossos comentários, porque a gente realmente tem visto ótimos resultados, excelentes cases, né, do mercado, caminhando nesse sentido de estruturar e organizar a prospecção de clientes a partir dos bastidores, como eu disse no início, né, para que isso apareça e contribua com o crescimento do escritório na geração de negócios efetivamente. Mas aí, Rafael, é o Rafael que vai contar parte do segredo para a gente, tá, gente? Que vai dizer por onde é que a gente começa. Essa parte toda que eu contei até agora, né, provavelmente você também conhece os cases, né? Vários cases como a gente conhece. Tem, enfim, talvez esteja até no seu planejamento de 2025 caminhar nesse sentido, mas e aí, né? Já que estamos no início do ano, a gente vai começar a dar os primeiros passos juntos aqui, porque Rafael separou aí para a gente algumas dicas, né, de como é que a gente pode começar, né? Dar realmente, destravar esse trabalho aí que é organizar a prospecção de clientes no escritório. Exato, e eu falo quase toda live, eu estou ficando chato já com isso, mas é que prospecção é muito mais organização e estruturação e estratégia do que talento. Eu, durante anos, achava que até de maneira ruim, achava que o vendedor ou que a pessoa que prospecta é aquele cara com muita lábia ou que fica aprendendo técnicas, sabe, de como convencer alguém, mas muito mais na insistência e na chatice do que na técnica. E, na verdade, é pura técnica, você nem precisa ser chato, pelo contrário, você pode ser o mais low profile possível se você tiver uma estratégia. Na verdade, você pode e deve, no mercado jurídico, inclusive, eu acho sensacional, porque mostra uma serenidade que eu acho que é muito adequada ao mercado, e com a estratégia ideal e com a estruturação ideal, isso fica muito tranquilo. Você não precisa se preocupar em parecer chato, incômodo, porque não vai parecer, porque de fato é muita estruturação. Então, por falar em estruturação, estratégia e planejamento, a primeira coisa que eu gosto muito é identificar de onde vieram os clientes no período analisado. Aí, período analisado. Geralmente você pode analisar o ano anterior, ou sei lá, se você quiser fazer isso a cada 6 meses, você analisa o semestre anterior, ou se você estiver muito focado, você analisa o trimestre anterior. Eu não sei se vale a pena analisar tão curto assim, porque as coisas acontecem muito sazonalmente, né? Então, às vezes, no primeiro trimestre, você não consegue fazer muitas ações, porque você não vai ter, enfim, de repente, oportunidade, de repente, vale a pena olhar a cada 6 meses. Aqui na Tá Ligado, a gente olha sempre a cada ano. 6 meses a gente olha assim, um olhar muito, muito descompromissado. O que aconteceu nos 6 meses? Para dar uma revisada, né? Uma revisada bem leve, assim, mas colocar a mão na massa, planilhar e olhar certinho de onde veio cada um, e até conversando, né? Principalmente eu e Mari, que a gente está mais à frente da prospecção, eu muito à frente da parte comercial, e a Mari, por ser a sócia
quase que gestora aqui, tá ligado? Que cuida muito dos processos todos da agência, muita coisa passa por ela. Então, senta eu e Mari e a gente conversa e vai identificando de onde vem. Mas o primeiro passo é identificar de onde vêm seus potenciais, de onde vieram seus clientes, nesse período analisado. Então, se foi um ano, você pega o ano passado que você fez e tenta entender de onde ele vem. O que é de onde ele vem, Rafael? Ele veio de indicação? Com certeza. Muitos vieram de indicação, certamente. Mas a gente já tem visto, e inclusive a gente tem inclusive sugerido aos nossos clientes, feito estratégias para os nossos clientes nessa direção. A gente tem visto muitos clientes vindo de palestras. Parece que não, parece uma coisa descompromissada, parece uma coisa muito, às vezes, pessoal, né? Ah, não, o sócio vai dar uma palestra, mas muitas vezes vocês podem usar essas palestras de maneira estratégica, tá? A gente vai falar sobre isso, acho que em outra live, não vai ser hoje que a gente vai conseguir se debruçar muito nas estratégias de palestra, evento e tal, mas muitas vezes você usa palestras para poder prospectar clientes, então a gente tem visto clientes vindo de palestras, clientes vindos de eventos, com certeza. Mas o que? Clientes vindo de outras áreas, né? Uma área faz uma coisa. Né? É o cross-selling, o famoso cross-selling. Deixa eu botar aqui, cross-selling. Cross-selling. Rapaz, depois eu tenho que fazer uma revisão aqui do português, mas no final da aula eu reviso. Enfim, vão ter vários exemplos, etc. Tá? Então, pega tudo que você fez, pega todos os novos contratos que você fechou e vê se eles são as principais fontes de entrada. E aí depois, eu acho que logo depois você já pode fazer esse exercício que a gente estava fazendo aqui. Então, assim, ele é novo. Que tipo de cliente ele é? Novos clientes. Ele veio de um cross-selling. Ele veio de um upselling. Você pegou um produto e acho que o upselling é junto. Você fez um upselling? Não é junto. Eu errando aqui de novo. Mas, enfim. Você fez um upselling, você fez uma venda nova. Então, identifica as entradas, identifica o tipo de venda, novos clientes, cross-selling, identifica os produtos também, né? Quais foram os serviços, né, que mais foram demandados naquele período que você está analisando? Né? Para você entender o que está saindo, né? A gente aqui na Tá Ligado, a gente tem uns 3, 4 produtos, né? Só que a gente tem 2 grandes produtos. Na verdade, eu diria até 3 grandes produtos que têm saído bastante, que são... Não, mas aí você me corrige também que é ao vivo, a gente está fazendo no improviso também. É a gestão de marketing dos escritórios, isso daí eu acho que é o nosso produto-chefe, nosso carro-chefe. O perfil pessoal, de marca pessoal dos sócios de escritórios de advocacia, que a Mari tem feito uma gestão muito no LinkedIn, mas também faz em qualquer outra rede, mas a gente identificou que o LinkedIn é uma grande oportunidade, eles têm acabado optado por só o LinkedIn, mas tem sócios que fazem também Instagram e tal, outra jeito, até YouTube. Então, esses 2 grandes produtos, e tem o nosso workshop também, que ele não sai tanto, mas ele é muito solicitado. Acaba que essa coisa do LinkedIn, ele expande em vários, né? Mas eu acho que... mini produtos, Exato. E isso até é uma coisa, assim, para ficar como recomendação também na hora de fazer essas análises, porque é natural que muitos escritórios dividam, digamos assim, os seus produtos. Consultoria, o consultivo e o contencioso de massa para quem é de massa, ou o contencioso estratégico, enfim, né? Pensando num escritório que faça todas essas frentes, mas dá para a gente destrinchar isso um pouco mais, né? Então, pensando no consultivo principalmente, foi um contrato do consultivo, de consultoria, mas qual foi o tipo de consultoria? O que né? Para qual assunto? Para a gente poder realmente entender o que foi, né? O que teve demanda, por exemplo, no último ano, nos últimos 6 meses, e fazer uma reflexão de se isso foi sazonal naquele período, naquele momento, ou se é uma tendência e vale a pena olhar para esse produto e desenvolver ou expandir isso para outros mercados, outros clientes similares a esses que vieram nesse período anterior. Então, levantar esses dados ajuda a ter
essa visão mais nítida, né, do que o mercado está demandando do seu próprio escritório, porque isso é um ponto, assim, quando a gente começou a fazer esse exercício aqui na Tá Ligado, a gente está contando bastidores para vocês, tá, gente? Quando a gente começou Bastidor a fazer... mesmo. Bastidor mesmo. Quando a gente começou a fazer esse exercício aqui na Tá Ligado, e nos últimos anos também começou a estimular que os escritórios que trabalham com a gente façam isso, principalmente nesse período, né, de final e início de ano, a gente começou a perceber que, assim, é óbvio que existem tendências, né, e demandas, e vocês talvez já estejam vendo por aí em vários conteúdos em diversos lugares, quais serão as principais demandas jurídicas de 2025 e tal. Isso é muito bom de acompanhar, né? Óbvio que a gente tem que estar atento ao que está sendo dito de maneira geral, mas esse exercício mostra o que pode ser tendência e demanda para você, o seu caso específico. E assim, as informações estão todas dentro de casa, né? Todas dentro do escritório. E aí, para complementar, acho que a Rafael ainda vai incluir outros tópicos aí, mas é porque provavelmente você, sócio gestor, deve estar olhando para isso e falando, mas não sou eu que tenho essas informações, não sou eu que tenho, isso não está comigo, isso não está em lugar nenhum. A nossa proposta, né, e a nossa provocação, na verdade, é justamente que você capitaneie o processo de levantar essas informações, porque não está com você, mas está dentro do escritório, em algum lugar, né? E assim, é possível de fazer, porque a gente já teve escritórios que de dezembro para cá tiveram essa conversa com a gente, fizeram e assim, em poucas semanas conseguiram levantar algum dado. Talvez você não vá conseguir levantar todos os dados de todas as áreas, mas vamos trabalhar no 1 é maior do que 0. Se você nunca fez esse exercício, não tem essas informações estruturadas, e hoje você conseguir mapear isso com uma área do escritório, 2 sócios de área, você já está tendo mais dados, mais informações para fazer a sua estratégia de prospecção de forma mais estruturada do que vinha sendo feita antes, né? Então, trabalhar em ciclos evolutivos. Exato. E aí, quando você faz esse exercício, eu até coloquei aqui, será que existe um produto novo que o escritório pode lançar no mercado? Uhum. A gente identificou aqui um produto novo que a gente viu que tinha punch para o mercado e lançamos ano passado e foi muito legal. A gente conseguiu vender esse produto. É um produto que a gente chama aqui no mercado de marketing de high ticket, né, que o pessoal fala, que são produtos um pouco mais caros, que demandam um pouco mais de supervisão, menos mão na massa, mas enfim, foi um produto muito bacana que a gente viu a partir dessa nossa análise dos produtos que a gente estava vendendo mais. Então, vale o escritório também olhar e falar, será que eu consigo empacotar algum produto novo e aí empacotar sem nenhum tipo de finalidade marqueteira, ou só por vender, O mercantil, né? Mas entender o que você pode agregar. Então, assim, empacotar, na verdade, no sentido de falar, de repente, essa área sozinha não consegue entregar esse produto, mas se eu juntar essa pessoa com essa pessoa aqui, trazer, sei lá, de repente a pessoa, alguém da área trabalhista, se tiver um apoio aqui, até da pessoa do RH, né, que é do administrativo, a gente monta uma coisa aqui que vai um outro tipo de consultoria, enfim. Então, a criatividade, ela raramente surge de forma espontânea, né? Ela surge muito em cima de dados e informações que a gente vai coletando. Inclusive, Rafael, quero sugerir você incluir um último tópico aí, que é analisar também os produtos mais rentáveis, né? Isso, eu ia colocar agora. Boa. Porque às vezes a gente olha assim para o histórico recente do escritório e fala, nossa, a gente vendeu muito ano passado, não sei o que, e olha que tem assim um volume, talvez, de novos contratos, mas não necessariamente de produtos ou serviços, dos nossos produtos ou serviços mais rentáveis, né? De repente você fechou, sei lá, 8 contratos de um serviço e você olha, nossa, é isso aqui que está vendendo muito, mas aí você fechou outros 2 que, na comparação, esses 2 têm uma rentabilidade, ou seja, um retorno em cima do seu investimento de tempo, de pessoas, enfim, né? Maior do que todos aqueles outros 8 que, né? Então, não é só para quantidade também. E
tudo isso, assim, e eu não estou dizendo que o rentável é melhor do que o de quantidade. Quem vai decidir isso é você, com os seus sócios. Tá? O que eu estou dizendo aqui é que esse momento é o momento ideal, e é este momento mesmo, tá? Este momento do ano é o momento ideal para você levantar essas informações e colocar isso na mesa, na hora de conversar com os seus sócios, ou com todo mundo junto, ou um a um. Aí você vai, né? Você conhece bem os meandros aí internos do seu próprio escritório, vai saber como conduzir. Mas tendo essas informações em mãos, você começa a atuar como alguém que fomenta essa prospecção, né? Que traz dados, fatos, informações que podem ajudar a esse sócio de área, essa pessoa que está na linha de frente ali da abordagem do cliente, das negociações e tal, a pensar, puxa vida, isso aqui que você está me trazendo faz sentido para uma ideia que eu tive ou não, e eu estava pensando em ir por esse lado, para esse segmento, mas acho que eu vou para esse, entende? As decisões começam a ficar mais estratégicas no sentido de ter uma base de dados e informações, né? A gente, em vez de sair fazendo, no feeling e no talento, como a gente costuma dizer. E aí, seguindo aqui a nossa explicação, né? Seguindo o nosso raciocínio sobre isso, depois que você identifica, depois que você faz essa parte inicial de identificação e tal, é hora de colocar a mão na massa. Então, ó, você já pode organizar uma planilha, organizar uma planilha com essas entradas divididas por tudo isso que a gente mostrou aqui, divididas por isso e por sócios, né? Por sócios, por áreas de atuação, por produtos, produtos barra serviços, né? Produto estranho. Barra serviço. O que mais a gente pode dividir aqui, Mari? Segmento de mercado. Segmento de mercado. Ó. Tamanho de empresa, localização geográfica, enfim. Dá para fazer muitos recortes, né? E aí, assim, é claro, a gente gosta muito de sempre começar na planilha, né? Acho que a planilha dá uma... Aí estou trazendo mão na massa mesmo para vocês, tá, gente? Então, assim, a gente gosta de começar... Essa planilha existe. Essa planilha existe, inclusive. Existe. É muito utilizada. Está sendo compartilhada com os clientes, inclusive. Foi compartilhada com os clientes esse ano. Exatamente. Cliente, por acaso, a gente está aí voltando de férias, ainda não conversou com a gente sobre isso. Essa planilha existe. A nossa equipe está perturbando os clientes, eles não conseguem nem ter férias. Pode chamar o atendimento aí no WhatsApp para a gente falar sobre isso. Mas o que eu ia dizer é que assim, a gente gosta de começar com a planilha, mas dá para evoluir esse exercício, dependendo dos números e volumes, enfim, da forma como seja mais eficiente para você apresentar isso internamente no escritório, para gráficos, por exemplo, né? Para nós aqui na Tá Ligado, a gente gosta muito de fazer um gráfico de entradas, enfim. Então, tem diversas maneiras de apresentar isso de jeito que fique viável e agradável para você poder conversar aí com os seus sócios e, mais uma vez, seguir nesse caminho aí de fomentar a prospecção. Exato. E aí, eu acho que a partir dessa organização da planilha, e aí saindo da planilha, tá, pessoal? A planilha é o começo. Você já pode, pensando em prospecção, né, pensando em como esse sócio-gestor vai dar esse start e vai alavancar isso, você já pode começar a pensar nos materiais. Materiais de prospecção. E aí, muitas vezes, a gente olha somente ou excessivamente para essa pessoa aqui, ó. Redes sociais. A gente olha para redes sociais e fala, nossa, vou postar isso, publicar aquilo, vou começar uma coisa nova, vou criar um podcast, vou não sei o quê, e esquece de, por exemplo, apresentação comercial. Tem outro protagonista que aparece de mãos dadas aí com a rede social, Rafael, que é a apresentação institucional. Aí é uma apresentação que fala de tudo. Que é importante, isso, tá, gente? Que fala muito da instituição, que é legal, pode ser um bom começo. Excelente. Mas você vai precisar de uma apresentação comercial mesmo, focando no seu produto, serviço, falando dos clientes que você tem, por acaso, ali naquele serviço, se você for autorizado a falar do cliente, mostrando cases, cara, isso daqui é uma coisa que a gente precisa olhar muito, que no caso é estudo de caso, né?
estudo de caso barra case para o entendimento da maioria, que esse estudo de caso case, você pode produzir um material só sobre isso. Eu, inclusive, recomendo que você tenha os cases escritos sozinhos, mas você também pode acoplar o case à sua apresentação comercial, que fica muito bacana também. Então, é outro material que você precisa ter. Sabe outra coisa que você precisa começar a pensar? Landing pages ou páginas de serviços que provavelmente no seu site já tem, mas uma coisa mais pensada para o serviço mesmo, falando mais do serviço, e não só colocar que você atua numa área tal. Como é que é essa atuação? Como é que são os passos do seu cliente dentro do seu escritório nessa área de serviço que você faz? Quem são os sócios que atendem essa área de serviço, sabe? Deixa a página mais robusta. A gente também vai falar, eu não sei se a gente vai ter uma live específica sobre, enfim, sobre páginas, mas a gente vai ter uma live sobre site. Então, talvez na live sobre site... A gente vai ter uma live sobre site... Google, enfim, algumas tendências de mudanças importantes no Google, mas eu não vou antecipar isso, não. Então, vamos deixar para frente, mas é importante uma página de serviços robustas, sabe? No estilo landing, eu vou botar aqui estilo landing page, que muitas pessoas podem juntar a coisa toda, mas não, eu vou até botar estilo landing page entre aspas, porque landing page pode ser várias coisas, mas estilo landing pages, aquelas landing pages clássicas de produto, de serviço, que aí você acaba trazendo mais autoridade e até mais insumos para a pessoa tomar a decisão. Que às vezes, só lendo a descrição do serviço, ela pode ficar com muitas dúvidas. Uma página de serviços mais robusta, ela tira várias dessas dúvidas e ainda permite que, de repente, a pessoa crie um cadastro ali para receber mais informações. Acesse, por exemplo, um chatbot ali para entrar em contato com você na hora e tirar alguma dúvida. Baixar materiais, materiais também são interessantes, materiais para download, você já deve ter ouvido muito falar, né? Das agências falando, o seu fornecedor, até a sua equipe interna, falando, vamos fazer um e-book, vamos fazer material para download, que nada mais é do que mais informações sobre aquele serviço, ou um case, ou uma explicação maior para a pessoa que está chegando até o seu... E de maneira educativa, né? Enfim, para ilustrar, né? Muitas vezes de forma prática, ou isso. trazer os conceitos que estão envolvidos ali naquela prestação de serviço. E aí, Rafael, eu acho que assim, e é muito importante, vou fazer um apontamento aqui, olha aqui, se você estiver ouvindo a gente em outra aba, vem aqui, que esse recado é importante, tá? É muito importante que você não pule o passo anterior e falar, eu não vou conseguir levantar esses dados, mas então vou sair, vou fazer, mas os materiais eu vou fazer. Não faça isso, tá? Porque uma coisa é você produzir esses materiais. Primeiro, você pode cometer o erro de produzir um monte de material que você não vai precisar, e aí você gastou horas, esforço, investimento à toa, tá? Ou você vai produzir esses materiais sem ter um alinhamento sobre para onde está indo a sua prospecção, a prospecção do seu escritório. Por isso, o passo anterior é importante, porque, às vezes, você vai conversar, vai levar aquelas informações, aqueles dados para o sócio de uma área e ele vai falar, maravilha, então daqui eu vou tirar vou definir uma estratégia para um segmento específico e esse tipo de serviço e tal, enfim, né, vai definir lá a estratégia dele. E aí, para aquele sócio, você vai precisar de 3, 4 materiais. Um outro sócio vai falar, não, acho que eu vou trabalhar numa estratégia mais interna, de upselling, de cross-selling, e aí você vai precisar de outros materiais, outras ações, né? Então, tem, obviamente, coisas institucionais que são importantes, como os cases que o Rafael falou, né? A gente tem visto e a gente tem estimulado muito que os escritórios façam o que a gente chama de book de cases, né? Tem os cases, arquivar, tem um modelo de descrição de case, porque hoje você já tem um histórico de case, mas vocês vão continuar produzindo casos de sucesso, né? Então, para ir documentando isso. Então, coisas desse tipo institucionais, elas vão ser padronizadas e são importantes que aconteçam. Mas a gente está falando de muitos materiais aqui, né? Fora as outras coisas do marketing que você vai precisar tratar. Então,
não cometa um erro de começar por essa parte aqui, tá? Porque vai te tomar tempo, não necessariamente vai resolver o seu problema de prospecção. Aqui, a conversa de levantamento de dados, levantamento de informações e a conversa com os sócios que estão na linha de frente, no contato e na negociação com os clientes e potenciais clientes é o que vai direcionar e orientar você, sua equipe de marketing, seu fornecedor, de quais os materiais que você vai precisar produzir, se você ainda não tiver, e quais são as revisões e atualizações que eventualmente você precisa fazer nos materiais que você já tem, né? Porque dependendo dos novos caminhos que a prospecção possa tomar, você pode fazer um ajuste aqui, outro ali, enfim. Então, queria fazer esse apontamento aqui importante nessa parte de materiais. Não, excelente. E aí, com os materiais em mãos, né, para a gente poder avançar aqui na nossa conversa, não que esteja ruim, né, a gente conseguiria ficar tranquilamente aqui o dia inteiro debatendo sobre isso, até porque é a nossa grande paixão, mas para poder a audiência também acompanhar a gente, uma vez que você organizou então tudo, você já definiu com os seus sócios e com o escritório quais são os objetivos do escritório para o ano. Com isso em mãos, você prepara os materiais que vão apoiar essa estratégia que você definiu antes. Senão, se você não tiver uma estratégia, se você, como a Mari falou, não organizar tudo antes, você vai fazer materiais que de repente você nem vai usar. E aí vai gastar um tempo danado da sua equipe, um tempo seu para pensar nesse material, e esse material sequer vai ser usado. Então, primeiro você define os objetivos, depois você prepara os materiais que vão te apoiar, e agora você precisa preparar as pessoas que vão fazer isso, né? Você precisa preparar os sócios que vão estar na linha de frente ali, que vão estar em contato com os prospects, para que ele consiga converter o máximo de oportunidades possíveis, né? Só de você fazer um ajuste fino ali na conversa, na apresentação, no método de apresentação, método de conversa, certamente você vai aproveitar muito mais as chances que você tiver de prospecção do que se você não fizesse isso. Então, a nossa próxima dica aqui para essa etapa de mão na massa de como fazer isso é fazer pelo menos uma capacitação e treinamento dos sócios. É fundamental que vocês façam isso. Por mais que ele seja um super sócio que traga muitos clientes e tal, sempre pode melhorar, sempre pode ter alguma técnica ou algum treinamento. E aí, quando eu falo técnica, é técnica mesmo, não é, como eu falei, não é pegadinha, não é lábia de vendedor, não, é técnica de venda e prospecção que vai ajudar ele, vai até ajudar o seu prospect. Em vez de você perturbar o prospect, você vai direto ao assunto, ele vai até gostar mais da sua abordagem comercial. Hoje em dia que mais você lembra aí, Mari? Não, eu estou falando sobre essa coisa da técnica, né? Hoje em dia tem, porque eu sei que a advocacia tem, com razão, um cuidado de usar técnicas de venda e etc., que se vê, e de abordagem, né? Que se vê por aí, mas tem muitos modelos do que a gente chama de venda consultiva, né? Que é uma abordagem muito adequada à prospecção de clientes da advocacia, né? Então, e para isso também existe técnica, existe metodologia, né? Então, por mais que você já tenha um Rainmaker que seja uma tempestade dentro do seu escritório, ele com certeza pode otimizar esse fluxo de fazer chover aí na horta do escritório, enfim, e calibrar, né? Enfim, aprimorar a maneira como eles já fazem essa prospecção. Então, essa capacitação, né, em modelos de venda consultiva tem sido uma coisa que a gente também tem visto e feito com frequência para os escritórios. E aí, pode falar. Com isso feito, né, a gente aí, até aqui, a gente está o quê? Preparando a casa, né? Preparando o show, digamos assim. Tudo até aqui a gente está falando de bastidores. Depois a gente tem que aí sim partir para um plano de ação. Com tudo isso em mãos, o que a gente vai fazer em termos de marketing, né? Lembra que lá no começo eu falei como é que a gente vai comentar hoje, como é que a gente vai fazer esse casamento do marketing da prospecção ser cada vez mais próspero? É nessa hora que o marketing entra, né? Então, que a gente vai pensar, aí sim, quais são os conteúdos que a gente precisa produzir, quais os canais que a gente vai distribuir, se vai fazer brinde, se vai fazer evento, entendeu? Tudo isso que a gente faz no dia a dia do marketing
pode ser melhor aproveitado a favor da prospecção quando a gente tem todo esse exercício prévio e a gente sabe exatamente para onde está caminhando, quais são as estratégias. E, mais uma vez, né, vai ter uma área, um sócio que vai precisar de um plano de ação X, que tem, sei lá, evento, brinde e uma série de outras coisas. Vai ter um outro que, de repente, vai explorar mais o digital, os materiais para download, etc. Tudo vai depender do que vai sair desse exercício anterior de traçar as estratégias e identificar as oportunidades. Exatamente. Eu até silenciei aqui, que está tendo um ruído aqui na sala, e aí, enfim, demorei um pouquinho a voltar a falar. Exatamente, Mari. E tudo isso que a gente mostrou aqui... Não, tô falando que não está dando para ouvir o ruído. Então tá. Então vou parar de me mutar aqui, que eu não perco esse tempinho. Tudo isso que a gente falou, né, Mari, é muito voltado para a figura centralizadora no bom sentido, do sócio gestor, para potencializar os seus colegas e os seus companheiros dentro do escritório. Porém, também existem ações que essa eu vou deixar a Mari explicar por completo, porque ela tem feito isso muito no dia a dia dela. É uma demanda que cresce cada vez mais aqui na agência. Para vocês terem uma noção, a gente começou com um projeto desses, depois foi para 2, foi para 3. Ano passado, um escritório contratou a gente para fazer 8 de uma vez. Hoje a Mari atende 15 sócios de escritório de advocacia, com uma estratégia mais de marca pessoal. Mas por que eu quero falar isso? Porque eu falei desse nosso produto, mas para explicar que o sócio-gestor também pode ser, se não um rainmaker, ele pode ser sim um fomentador de novas oportunidades. E aí, por isso que eu fiz essa pequena volta, essa pequena digressão, para poder mostrar que sim, o sócio-gestor pode trabalhar a sua marca pessoal para também impulsionar os negócios do escritório. Perfeitamente. Eu lá no começo, quem já está nos acompanhando aqui desde o início, eu comentei que essa atuação do sócio-gestor, a gente tem sido em duas frentes, né? Uma mais interna, que é o que a gente falou até aqui, e a outra é da própria, numa atuação mais proativa, digamos assim, dele, que se ele não é a pessoa que faz chover, ele pode ser alguém que sopra as nuvens, né? Então ajuda a nuvem a chegar. Excelente. E uma forma, né, que a gente tem percebido assim, e que, na verdade, está mapeada entre as tendências dos mercados B2B do mundo inteiro, é justamente essa presença de marca mais forte, né, da imagem profissional à imagem pessoal dos CEOs, dos managing partners, e no caso dos escritórios desses sócios, dessa sócia gestora, nesse relacionamento com o cliente, tá? Rafael falou de LinkedIn, que é a plataforma onde a gente consegue manter esse relacionamento ativo, aquecido todos os dias, enfim, né, de uma maneira muito dinâmica, mas é óbvio que quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, a gente também está falando de pensar em outras formas de relacionamento. Então, né, vou falar aqui da possibilidade do sócio-gestor manter esse relacionamento de diversas formas, online e offline. E aí, offline tem uma série de coisas. Tem evento, o brinde de relacionamento e tal. Mas que tudo isso, por mais que seja, mais uma vez, capitaneado pelo sócio-gestor, pelo CEO, é uma atuação institucional do escritório, né? O brinde, quando vai para o cliente, né? Esse marketing de relacionamento vai com o logo do escritório. Quando, eventualmente, o cliente é convidado para participar de um evento de relacionamento e tal, é um convite do escritório, por mais que o CEO, a CEO atue ali como o host desse momento. No LinkedIn, é a hora que realmente o sócio-gestor, a sócia-gestora, CEO, se aproxima pessoalmente desses clientes, de forma a trazer para ele uma outra percepção do escritório como instituição, né? Então, tudo isso que é
o seu trabalho no dia a dia, né? Da gestão de pessoas, da estrutura de tecnologia do escritório, a preocupação com compliance e segurança de informação. Então, tudo isso que você faz no seu dia a dia, que muitas vezes a gente sabe é um trabalho quase silencioso, às vezes dentro do próprio escritório, né? Tem a possibilidade de ganhar vitrine, ganhar espaço e ganhar visibilidade quando você conta isso para o mundo por meio da plataforma do LinkedIn, né? E, enfim, e ali se relacionando com o mercado, com os clientes, com os potenciais clientes. Então, é uma outra forma de mostrar como o escritório avança nessa estrutura corporativa, nessa robustez que ajuda a dar segurança, confiança para um cliente ou um potencial cliente que trabalha ou quer trabalhar com o escritório, né? Então, é claro que isso não é, muitas vezes, o fator final da tomada de decisão para um potencial cliente, para um novo cliente, mas com certeza contribui para essa relação de confiança, essa segurança que um cliente precisa ter para fechar ou avançar nos negócios com o escritório. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu vou trazer dicas do que você, sócio, sócia gestora, CEO, Managing Partner, vai fazer no LinkedIn a partir deste dia 10 de janeiro, né? Quais são as medidas que você precisa tomar no seu LinkedIn pessoal para você seguir nessa linha, né? E contribuir também por essa outra via para a prospecção do escritório. Então, a primeira coisa, se você está assistindo a gente no LinkedIn, você já pode abrir outra aba aí do seu LinkedIn, já faz isso agora, é conferir se o seu perfil, a sua página pessoal, está conectada à página do escritório. Então, quando você entra aí no seu LinkedIn, tem a sua imagem de capa, a sua foto, o seu título e tal, e aqui, olhando para a tela, do lado direito aqui da sua tela, tem que ter o logo do escritório ali. Se não tem, lá na sua função atual, você precisa colocar ali o nome certinho da página do escritório para aparecer. E isso vai fazer com que o LinkedIn entenda que você é uma pessoa da equipe desse escritório. O ideal é que todas as pessoas do seu escritório façam isso, tá? Por fim, eu falei de imagem de capa, né? Também é um ótimo cartão de visita. Você usar uma imagem de fundo, uma imagem de capa do seu LinkedIn, que faça essa conexão visual imediata de você como um representante, uma representante dessa instituição, desse escritório de advocacia. Tem muita gente que aproveita a própria imagem da página do escritório para colocar no perfil pessoal, tem gente que faz um combinado do logo do escritório e coisas que têm mais a ver com a sua própria atuação e preferências profissionais. O importante é que a pessoa chegue no seu perfil e entenda: esta pessoa é um representante, uma representante desse escritório de advocacia. E aí você visualmente consegue fazer isso muito bem com a imagem de capa, tá? E depois, ao longo do seu perfil, tá? Se você um dia copiou e colou o seu currículo no seu perfil do LinkedIn, você aproveita esta primeira sexta-feira útil, digamos assim, do ano, para dar uma revisada na sua descrição de LinkedIn e ver se você está ali se apresentando como essa figura de Managing Partner do escritório. Tá? Então, no seu título, na descrição do sobre, no que você tem de destaque ali do seu perfil, se a pessoa, né, rolar o seu perfil ali 1 minuto, ela consegue entender qual é a sua atuação, qual é o seu papel dentro do escritório. Isso é que é importante, tá? Então, na hora de descrever o seu perfil, é importante você se apresentar como você se apresentaria para alguém, né, numa situação offline, né, numa situação presencial. A pessoa vai perguntar: quem é você? Eu sou fulano. O que você faz? Eu sou Managing Partner do escritório tal. Que legal, qual que é a sua função lá? E você vai contar. Você está contando isso no seu perfil do LinkedIn? Se não, dá uma revisada lá. Tá? Isso é a primeira parte do seu perfil. A partir daí, né? E aí pode ser a partir da próxima semana, para ficar aí uma agenda de tarefas e de trabalho para o seu LinkedIn, você vai começar a pensar em como você se mantém presente nessa rede e como você conduz os seus conteúdos e a sua publicação
para além de ficar compartilhando posts do escritório, porque isso é importante, mas não é suficiente quando a gente está falando de se colocar nesse lugar de destaque, tá? Então, o que você pode trazer de publicação, primeiramente, né? Tendências do mercado jurídico, tendências sobre o quê? Sobre o que está no seu dia a dia. Gestão de pessoas, gestão de escritório, tecnologias, marketing, enfim, e uma série de coisas, tá? Tem muita coisa, muito conteúdo em diversos canais do Brasil, de fora do Brasil, né? Eu particularmente gosto muito de olhar para os canais lá de fora para a gente antecipar essas tendências, comentar essas tendências e como é que isso já está chegando aqui, porque é natural, né? A gente é sempre muito impactado pelos ventos que vêm, principalmente dos Estados Unidos, quando se fala em gestão de escritório. Então, lá tem um monte, pelo menos uns 2 ou 3 sites que falam quase que só sobre isso, né? Para além da prática jurídica puramente, tá? Uma outra coisa que pode aparecer como conteúdo no seu perfil são os desafios, né, do seu dia a dia. Então, os seus desafios de gestão, como é que você superou isso, né? Como é que o seu escritório está avançando em superar os desafios que são da sua área, né? O que você tem implementado. Então, de forma prática, assim, né? Às vezes você vai divulgar lá na página o escritório vai divulgar na página institucional, sei lá, o seu programa, novo programa de trainee. A gente agora lançou o programa de trainee. Com certeza você trabalhou muito durante semanas, talvez meses, para que aquele post acontecesse e isso chegasse para o mercado, né? Esse bastidor, esses desafios, né? Como é que foi contar essas histórias do dia a dia da gestão do escritório? Muito relevante, assim, né? Conecta muito, principalmente conecta com o seu cliente quando ele está nesse lugar de liderança que você também tem, né? Então é um outro tipo de conexão que você acaba estabelecendo com os clientes do escritório, que muitas vezes os sócios de área, porque estão falando das coisas mais práticas ali, da prestação de serviço, muitas vezes não chegam nesse lugar. Né? Então, você tem a oportunidade de fazer esse tipo de conexão que é muito forte. Ô, Mari, deixa eu te interromper um pouquinho, se você me permitir. Quando esse tipo de post que fala de desafio, ele geralmente gera muita conexão, gera muito interesse, muito engajamento. São os que você não pode ter uma estratégia só com isso, mas são os posts assim que a gente sabe que vai engajar. Então aproveita para deixar uma dica, sabe? Porque as pessoas vão parar para ler aquilo. Se você puder mostrar como que você superou aquilo, deixar alguma dica prática, alguma coisa que você ache relevante para a pessoa que está lendo, aproveite este momento, porque esse post vai viralizar, as pessoas vão assistir e eu tenho certeza que elas vão adorar aprender alguma coisa com você. É o post que eu chamo o post do eu também, né? Que a pessoa vai ler ali, vai se identificar e falar, poxa, eu também passei por isso, passo por isso, estou nesse momento, né? Então gera muita conexão realmente. E uma outra coisa, falando aí, voltando especificamente para a prospecção, né? Como é que isso pode sutilmente aparecer no seu perfil do LinkedIn, trazer para o seu perfil esses mesmos bastidores, mas de projetos, ou antecipar, né, dar ali pequenos spoilers de projetos que o escritório tem desenvolvido ou está desenvolvendo com foco no cliente, né? Então, se vocês estão preparando algum tipo de, sei lá, novo modelo de relatório, né? Claro que você não vai entregar o ouro, imagina, no seu perfil, vai postar lá o PDF do modelo de relatório, mas falar sobre esse projeto, né? Deixar o cliente saber que existe um pensamento estratégico na hora que aquele material chega na mão dele, existiu um pensamento estratégico do escritório, um cuidado do escritório em trabalhar, em evoluir, em produzir coisas que contribuam com o resultado do cliente, com a experiência do cliente no serviço do escritório, tá? E para a gente fechar, a gente não vai querer apenas ficar publicando, contando coisa no LinkedIn, porque a gente está falando de uma rede social. E se ela é social, a gente precisa de interação,
né? E para fazer esses conteúdos chegarem no cliente, você precisa, para começar, se conectar com os clientes, né? Você com certeza sabe quem são as pessoas nas conversas com os seus sócios e tal, você sabe os nomes, quem são as pessoas que são os clientes do escritório. Então, assim, passo 1, fazer as conexões com essas pessoas, né? E depois manter essa interação, né? Então, para além de ficar produzindo, entregando o seu conteúdo, que é ótimo, né? Mas também fazer o caminho inverso, né? A contramão disso, que é interagir naquilo que o cliente está publicando, enfim, né? Deixar ali um comentário contribuindo com uma reflexão que o cliente faça, dando um parabéns, enfim, né? Dica final aqui para quem ficou até agora, que é uma ferramenta muito poderosa do LinkedIn e que pouca gente usa de forma eficiente, que são as mensagens. Aquele chat ali do LinkedIn, ele é muito eficiente para a gente fazer essa aproximação, para estreitar esses relacionamentos. E aí, é claro que assim, você não vai ficar usando o chat para ficar batendo papo trivial, né, com um cliente com quem você não tenha muita intimidade. Você pode usar esse chat para enviar um conteúdo, para encaminhar, por exemplo, um desses posts, algum material, às vezes, que está no site do escritório e que você, por acaso, viu alguma publicação daquela pessoa que te remeteu aquele conteúdo, você pode usar o chat para alimentar, né, nutrir essa relação e talvez fazer com que o cliente reflita sobre outros produtos, outros serviços que ele possa contratar do escritório. Tá? Então, assim, é um roteiro rápido aqui de coisas que você pode começar a fazer no seu perfil do LinkedIn para, como a gente falou, também fomentar essa prospecção por um outro caminho, né? Uma outra via para além desse trabalho interno que a gente já mapeou aqui desde o início da nossa conversa. É isso, Rafael? Exato, é isso. Até que foi. Hoje rendeu bastante e a gente queria justamente falar sobre essa importância. Esse tema foi excelente para a gente começar, uma desta parte excelente, né? A gente que escolheu o tema. Mas foi ótimo para começar essa nova temporada, porque a gente tem visto cada vez mais o papel do sócio-gestor e dessa organização, não só do sócio-gestor, mas muito a reboque do sócio-gestor, mas da organização dos escritórios. E quando a gente fala do nosso cantinho aqui do marketing, é fundamental para a prospecção, porque, como eu falei, é muito mais estratégia e estruturação e método do que jeitinho, do que lábia, do que sorte. E aí, já para... Não, é muito mais do que insight, né? O insight muito vem mais do que uma grande ideia, uma grande sacada de post, ou um post que o seu concorrente fez e você tem que fazer igual. Esquece isso. Esquece a grama do vizinho. E aí, para você esquecer a grama do vizinho, eu vou te dar o tema da próxima live. O tema da próxima live, dia 15 de janeiro, semana que vem, às 11 horas novamente, site de escritórios de advocacia. Como melhorar o desempenho no novo algoritmo do Google. Então, não perca. 11 horas, dia 15, semana que vem. O Google fez algumas mudanças. Rafael, mas o Google muda sempre e tal. Sim, ele muda sempre, mas vou te explicar essa última, porque que ele fez. Ele fez essa última mudança por causa do crescimento das inteligências artificiais, que é um tema que eu tenho certeza que você está de olho, e aí o Google também está de olho, e obviamente o impacto da inteligência artificial na nossa vida, não é só no marketing, foi gigantesco. E aí o Google está se mexendo para que ele continue entregando conteúdos relevantes e uma experiência boa para as pessoas. Mas aí eu preciso te mostrar as coisas que ele está trazendo para que você já implemente isso no seu site, para que em 2025 você comece voando com tudo, para que você consiga muitos clientes novos, se tudo der certo. Não é isso, Mari? E fazendo isso com eficiência, porque eu quero finalizar esta conversa. E aí, Rafael, pode até tirar a nossa anotação da tela aqui, porque eu quero falar aqui, olho no olho com... eu não consigo tirar a anotação na tela, só você. Os managers de pasta. Então eu vou tirar. Vamos lá. Para os nossos próximos encontros, vocês vão ver que eles são muito mais ferramentados. A gente vai falar de Google, vai falar de redes sociais, etc. Mas a gente não quis entrar nesta jornada de falar de canais e ferramentas sem antes fazer essa conversa estrutural sobre prospecção e marketing. Por quê? A gente sabe
que vocês fazem muitas coisas. A gente sabe que vocês são responsáveis por muito mais assuntos do que a prospecção e o marketing. E que isso, no dia a dia, vira um emaranhado de anotações nos seus cadernos, reuniões nas suas agendas. Então, esta conversa de hoje foi justamente para ajudar os managing partners, as CEOs, a organizarem, né? Ter aqui um mapa, uma estrutura que possa ajudar vocês a ter um guia prático aí de quais são os passos que vocês podem dar para partir para as nossas próximas conversas com um olhar mais organizado, mais estruturado e mais estratégico realmente, né? Eu sei que às vezes fica meio lugar comum, olhar estratégico, visão estratégica, mas é isso, assim, né? Porque quando a gente começar a falar de algoritmo do Google, se você ainda não tiver feito este exercício que a gente falou aqui, você pode começar a pensar em muitas coisas. E aí, se você já tem essa organização anterior, a gente vai falar uma coisa ou outra, você vai falar, isso conecta com isso aqui que eu preciso fazer, com essa estratégia que eu tracei, com essa ideia que meu sócio teve. Então, fica mais fácil para você conseguir ter os melhores resultados com menos esforço, tá? Então, hoje é sexta-feira, a nossa próxima live é na quarta-feira, e aí a gente começa quarta e sexta, até o final do mês. Minha sugestão é que de hoje até quarta-feira você faça um esforço aí para levantar essas informações, conversar com os seus sócios e acompanhar as nossas lives já com pelo menos algumas das suas estratégias de prospecção endereçadas, porque vai ser mais eficiente para você e mais benéfico para os resultados do seu escritório. Tá bem? Mas se por acaso você não conseguir, vem com a gente assim mesmo, porque a gente vai olhando canal a canal, enfim, no meio do caminho a gente vai continuar te ajudando por aqui. Pessoal, então é isso. Até quarta que vem. Muito obrigada pela companhia, pela presença. Até a próxima. Obrigado, Mari. Tchau, tchau. Tchau, tchau.